Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, chegando com mais uma edição do Vencedores e Perdedores do Brasileirão, desta vez da rodada 18, que acabou neste domingo à noite. Então, bora lá destacar 5 destaques positivos e 5 destaques negativos da rodada. Então, já peço você contribuir com o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e também dando aquela força, divulgando esse vídeo com seus amigos, sejam eles que estão felizes com o seu time nesse final de semana ou tristes. Eu tô feliz, felizmente meu time me fez feliz. Fazia tempo que ele não fazia me feliz no final de semana, mas dessa vez aconteceu. Então, bora começar esse vencedores, começar essa parte positiva do vídeo, falando justamente dele, do Corinthians. Que grande vitória, 1-0 contra o Bahia. Ramon Dias colocando um 3-4, um 3-5-2, mudando o esquema, se adaptando ao adversário e dando certo. A atuação no primeiro tempo do Corinthians foi bem, mereceu sair vencendo. No segundo tempo, né, teve uma queda, é, controlou ali, não sofreu tanto por uma parte do segundo tempo, mas se pegar ali a reta final do jogo, uma pressão do Bahia, duas bolas na trave, defesa do Hugo Souza, o Bahia teve chances de empatar e o Corinthians conseguiu sobreviver, uma vitória importantíssima na luta contra o rebaixamento. O Corinthians sai no Z4 e agora é o 14º colocado, 2 jogos de Ramon Dia, 2 vitórias, começo maravilhoso e o time mostrando um pouco mais de organização, mostrando uma capacidade maior de entrega mesmo no jogo. O Ramon, nesse primeiro momento, optando por uma equipe muito mais física, que seja muito mais capaz de competir dentro dos jogos, isso dando resultado. E os reforços começando bem, Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana, e isso é muito importante para o Corinthians, que consegue um resultado para dar mais calma, para dar mais confiança, e o Corinthians tem uma sequência de jogos, vou pegar os 5 próximos jogos, onde ele tem, por exemplo, a possibilidade real de fazer pelo menos 9 pontos de 15 possíveis. E aí ela se afastar de vez do Z4. Mas vamos ver, bem animado o Corinthians, sofri ali no final com a pressão do Bahia, mas 3 pontos. Corinthians que volta a vencer 2 jogos seguidos no Brasileirão pela primeira vez desde 2022 com o Vitor Pereira, ou seja, tempo demais. E continuando os vencedores, já que nós estamos falando da parte de baixo da tabela, esse aqui, ó, Fluminense, o vencedor, na equipe que voltou a vencer pela primeira vez no Brasileirão desde final de maio, ou seja, uma draga. O torcedor tricolor já não lembrava como era vencer um jogo pelo Brasileirão e a equipe conquistou um grande resultado, 1-0 fora de casa contra o Cuiabá, resistiu ali, conseguiu esses 3 pontos e dá um pequeno respiro, né? Tira o time da lanterna na competição, diminui a diferença para os que estão na frente. A rodada acabou sendo boa, inclusive o Fluminense até pensando nisso, né? Não só a vitória, mas também alguns rivais diretos não terem vencido. E dá mais um pouco mais de confiança, né? O garoto da base, o Cão Elis, vindo e fazendo gol, a estreia do Thiago Silva. Vamos ver como vai ser esse sequência de trabalho do Mano Menezes. O Fluminense precisa de contratações, precisa de reforços que deem uma nova vida para esse time e que ajude o clube a tentar essa reação aí. E tinha que começar. Tinha que começar uma hora, tinha que começar justamente o jogo contra o Cuiabá, vitória importantíssima fora de casa para Fusão. Continuando a parte de baixo da tabela, vale citar o Grêmio também, 2-0 contra o Vitória, primordial esses 3 pontos para o Grêmio. Diminui a diferença para os primeiros times fora da zona de rebaixamento. O Grêmio tem 2 jogos a menos, era um confronto direto contra o Vitória. Se o Grêmio perde, ele teria terminado a rodada mais afundado ainda, teria visto a diferença com o rival direto aumentar. Então, muito importante os 2 pontos para o Tricolor Gaúcho. E agora tem no meio de semana um jogo também direto contra o Corinthians, fora de casa, onde vai precisar pelo menos pontuar para tentar terminar o turno numa situação não tão ruim. A situação do Grêmio é ruim, vai terminar ali na zona, mas né, poderia terminar pior. E esses 3 pontos com a vitória foram fundamentais para isso. O Grêmio precisava muito desse resultado. E continuando os vencedores, agora vamos para a parte de cima da tabela, vamos para quem está realmente bem no campeonato, né? Não para quem está mal tentando se recuperar. Iniciando pelo Fortaleza, que fez o dever de casa, 3-1 contra o Atlético Goianiense, mas é muito mais sobre o que essa vitória representou em questão de tabela. Com os tropeços de São Paulo e a derrota do Bahia, o Fortaleza ultrapassou os dois e com esses 3 pontos conquistados no Castelão, agora o novo quarto colocado do Brasileirão. Mais um grande trabalho de Juan Pablo Vojvoda, mais uma vez o Fortaleza lá na metade de cima, mais um Campeonato Brasileiro seguro, onde sequer pensa em rebaixamento, olhando para cima, cada vez mais o Fortaleza se habituando nessa primeira parte da tabela, algo histórico, não só para o Fortaleza, mas também para o futebol nordestino, ter um clube tantos anos seguidos na parte de cima da tabela. É o quarto colocado, um time que vem jogando bem, que vem crescendo na competição e que tem chance de continuar brigando ali
E quem sabe sonhar com uma campanha de G4 novamente no Brasileiro. Pochettino jogando muita bola, um dos melhores meias no futebol brasileiro nessa temporada. E importante ver o Hércules se recuperando, jogando bem, o Lutero bem. O Kaiser, se conseguir ser uma opção, também vai ser bastante útil, fez gol. Então é um time muito bem treinado e que tem boas peças também. Não é só mérito do Vojvoda, você tem qualidade também em vários jogadores. E finalizando com o Palmeiras. Os três líderes venceram, né? Flamengo, Botafogo e Palmeiras. E eu fiquei com o Palmeiras pelo contexto do que foi o jogo. Porque o Botafogo e o Flamengo jogaram antes, venceram, ou seja, a pressão estava toda em cima do Palmeiras, depois de perdido o confronto direto ainda por cima, jogando em casa contra o Cruzeiro que vem embalado, vem totalmente animado e etc. E o Palmeiras foi lá, venceu por 2-0, o Everton importante com defesa, teve polêmica de arbitragem, mas o Palmeiras foi lá e fez sua parte e venceu e continua ali. Os três líderes venceram na rodada. Entre os três, escolhi o Palmeiras, que para mim tinha esse componente, né? Os outros jogaram primeiro, então a pressão estava em cima do Palmeiras pelo resultado. E o Alviverde foi lá e conquistou os 3 pontos em casa contra a boa equipe do Cruzeiro que vem crescendo no Brasileirão. Agora, hora de falar da parte ruim da rodada. Obviamente que o destaque é para a arbitragem, que pelo amor de Deus, um fim de semana desastroso da arbitragem, não só na Série A, mas também na Série B, péssima. Cada atrapalhada, uma pior que a outra. Mas entrando nos times mesmo, pode começar falando dos perdedores, com o Bahia. Um triunfo que deixou escapar contra o Corinthians. É aquele jogo que se você quer realmente ficar aí no G4, nos primeiros, você tem que ganhar. Pegar um time, todo respeito à história do Corinthians, até porque eu sou corintiano, mas o Corinthians estando na parte de baixo da tabela, um time que trocou de técnico recentemente, era jogo o Bahia chegar, fazer valer um mano de casa, continuar tá, lotadaça, mais de 48 mil pessoas mais ou menos por aí, um público sensacional, que merecia ver o Bahia ter uma atuação melhor. O primeiro tempo do Bahia foi muito ruim, o Corinthians anula o Bahia, a verdade é essa. O Bahia só vai conseguir pressionar, criar realmente volume de chance no reta final do jogo, quando se lança com tudo para pressão e ali consegue, tem duas bolas na trave, pecou demais, né, ali na finalização, um pouco de azar também. E o resultado que agora o Bahia vê o Fortaleza, que é um rival local, ultrapassando ele. E o Bahia caindo para sexto lugar, uma rodada que ele teve condições suficientes para voltar ao G4. E era um jogo para isso, né? Contra o Corinthians, ainda na parte de baixo da tabela, que entrou rodada na zona de rebaixamento e o Bahia não conseguiu se impor. E mais uma vez eu sinto essa falta um pouco da campanha do Bahia. Aquele triunfo mesmo, de imposição mesmo, de mostrar, nós queremos estar aqui e o nosso lugar a partir de agora é esse. Acho que falta um pouco isso nessa campanha do Bahia no Brasileirão, que ainda assim é muito boa. Continuando perdedores, o Criciúma é um perdedor. Não é que perder para o Flamengo, no jogo em Brasília, etc. Não é nem a questão. É que, assim, duas rodadas seguidas que o Criciúma enfrenta Corinthians e Flamengo fora de casa, o Criciúma sai na frente e não consegue sair com nenhum ponto. O time toma duas viradas nos dois jogos. Isso aí pesa, né? Ainda mais para um time que vai brigar contra o rebaixamento, você sair de dois jogos onde você chegou a estar com os 3 pontos em algum momento, sem nenhum, pesa. É uns pontos que podem fazer falta lá na frente. O Criciúma hoje está colado ali com a zona. A diferença, a galera, de 3 pontos. Se pelo menos empatasse esses jogos, a gente poderia estar falando de uma diferença maior, e não uma situação ainda mais tranquila. Mas são duas derrotas seguidas e duas derrotas que em dado momento estavam nas mãos do Criciúma, pelo menos o empate, e a equipe deixou escapar. Por isso que eu coloco como perdedor. Coloco como perdedor também o Internacional, menos pela derrota em si contra o Botafogo, mas pelo momento, né? Um momento muito ruim do Inter, uma fase péssima, né? Time sem vencer, com o decaindo, chegaram no Roger Machado, precisava muito pelo menos de um empatezinho e não conseguiu, só aumenta a pressão, lembrando que o time no meio de semana tinha perdido o jogo de ida de 1-0 para o Rosário Central na Sul-Americana, e agora tem uma decisão no Beira-Rio, onde o time vai precisar encontrar forças para virar, para ser eliminado na Sula, e precisava de pelo menos um resultado positivo, pelo menos empatar. Acho que ajudaria a acalmar um pouco, a dar mais confiança para esse jogo contra a Sula e ter perdido ele aumenta ainda mais a pressão. Vamos ver como se o Roger Machado consegue dar resultados rápidos no Colorado, porque ninguém tá falando muito mais o Inter nessa sequência sem vencer. Ele tá cada vez mais se aproximando da turma lá de baixo, né? Tá começando a ver o povo se aproximar e isso pode ser perigoso se o Inter não reagir logo. Continuando os perdedores, falar do Atlético Paranaense, mais pelo contexto da partida em si, que qualquer outra coisa. Porque tu perder ali pro Red Bull Bragantino, em Bragança não é nem algo do outro mundo, são dois times que hoje estão na mesma faixa de tabela. Porém, o contexto do jogo, né? O Red Bull Bragantino tem o goleiro expulso, o Cleiton fazendo mais uma atrapalhada, e o Atlético não consegue fazer o gol, não consegue sair com empate, mesmo com a mais, mesmo querendo chance, perdeu o gol, etc. É, então acabo citando o Atlético por isso, né?
Contra o Cerro Porteño no meio de semana na Sula, teve chance de vencer, a equipe desperdiçou. E hoje contra o Red Bull Bragantino novamente, teve chance de conquistar um resultado melhor e também não conseguiu aproveitar. E isso pesa, tanto no mata-mata quanto em pontos corridos. Essa falta de eficiência pesa bastante. E finalizando com o Atlético Goianiense, porque mais uma vez facilmente batido, mais uma vez sem conseguir demonstrar capacidade de reação mesmo, de bater de frente, de competitividade. E para piorar com a vitória do Fluminense, agora o Atlético Goianiense é o lanterna do Brasileirão e eu vou dizer que uma lanterna merecida. O Magno assim também não está conseguindo dar conta de reagir esse time. Putz, honestamente, se contratar o Joe Campbell também, eu tenho minhas dúvidas qual que é a seriedade, o que, que a diretoria pensa nisso. É um cara que vem em queda brusca na carreira em todos os lugares que passa. E foi contratado para ser solução, mas solução do quê? Então, planejamento também questionável da diretoria do Atlético Goianiense para esse Brasileirão, isso vem custando caro, seja escolha de técnico, seja montagem do elenco. O time é uma lanterna e não demonstra nenhum poder de reação. O Fluminense conseguiu uma vitória, por exemplo, fora de casa contra o Cuiabá. O Grêmio conseguiu, trancos e barrancos, vem conquistando alguns pontos com alguns pontos, venceu o Vitória agora. Corinthians com 2 vitórias seguidas. Criciúma sendo competitivo nos jogos, por mais que deixe escapar, é um time chato. Juventude conseguindo pontuar, por enquanto é uma gordura importante. O Vitória é também outra equipe que me preocupa nesse sentido, precisa mostrar mais projeção, mas consegue de vez em quando alguns triunfos, né? Consegue algumas pontuações também, jogando em casa. Agora o Atlético Goianiense não está conseguindo nada. Contra o Vasco mereceu perder também, mesmo jogando em casa. E contra o Fortaleza nem conseguiu bater de frente. Bem complicada a situação do Dragão nesse Brasileirão, apesar de uma reviravolta grande para escapar do rebaixamento. Mas é isso, pessoal. Esses são os meus vencedores e perdedores da rodada. Se você discorda de algum ou gostaria de colocar mais um, deixe aí nos comentários. O espaço é livre para você dialogar, debater aí sobre o tema. Então, peço mais uma vez para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela forcinha divulgando esses outros vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.